Brasil! Marcos Rodrigues. De volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 1020. Olha, o Brasil está acompanhando a mobilização que está acontecendo em Brasília, que teve início na semana passada e acabou sendo destaque nos principais veículos do país no final de semana. Na Estado, Folha de São Paulo, as grandes emissoras, entre elas a Jovem Pan, repercutindo a criação na última quinta-feira da comissão pró-impeachment de deputados que nasceu lá na Câmara Federal. A repercussão política é muito grande, o cenário político é favorável para a criação da comissão, porém, um pedido de impeachment, ele não se baseia única e exclusivamente do ponto de vista político ou da análise política. No caso da presidenta Dilma Rousseff, também precisa ter fundamentação jurídica. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o advogado Adriano Argolo, ele que integra o movimento de combate ao crime e à corrupção eleitoral. Na semana passada, o Adriano, ao perceber essa movimentação, estava preocupado exatamente com que o Brasil não venha a se comparar com os países, outros países da América Latina, onde as eleições até bem pouco tempo aconteciam e meses depois tinham os golpes e a retirada, a deposição dos presidentes. Claro que o Brasil tem suas características bem particulares, mas essa era a preocupação do Adriano naquela oportunidade. Adriano, em relação ao que envolve esse movimento pró-impeachment em Brasília, o que é que você tem de informações? O que é que você pode passar para os nossos ouvintes também, do ponto de vista jurídico, a respeito da fundamentação desse pedido no momento? Bom dia, Marcos. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia ao pessoal da técnica. Bom, Marcos, o MCCE e a minha pessoa particularmente, a gente, ao analisar toda essa crise política, que desencadeou também uma grave crise econômica, nós agora há pouco vimos o presidente da AMA, vimos o prefeito de Maceió, todos eles reclamando da questão da economia dos seus municípios e, de certa forma, direcionando essa responsabilidade ao governo federal. Bom, nós analisamos isso desde o ano passado, o MCCE. O MCCE criou uma comissão, criou um gabinete constitucional com um grande jurista, o doutor Marlon Reis, doutor Marcelo Lavener, daqui de Alagoas, e digo com toda certeza dessa nossa análise, nós não encontramos fundamentação jurídica nenhuma para o impeachment. O impeachment, nesse momento, ele precisa ter uma fundamentação constitucional. Nós temos uma presidente sobre uma forte blitz política, um forte ataque da oposição, um ataque legítimo, a oposição tem que fazer realmente a oposição, mas a oposição peca em ficar ansiosa para voltar ao poder. Essa ansiedade ela é muito explicada pela questão cultural brasileira, onde as classes dominantes, as elites, que em boa parte são representadas por esses setores da oposição, eles não têm a paciência e o controle da sua ansiedade para chegar ao poder através do voto. Não há mais nenhuma fundamentação constitucional neste momento que envolva a presidenta Dilma em que ela tenha cometido o crime de responsabilidade para, de certa forma, ser vítima de um processo de impeachment. Deixa eu fazer aqui o cenário, Adriano, que é obviamente o cenário que induz, ou pelo menos motiva também a oposição a se mobilizar. A prisão de João Vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, a possibilidade de Edinho Silva, atualmente secretário de comunicação do governo, também ter recebido dinheiro das empreiteiras. E aí onde fica a questão, esse repasse foi legal ou ilegal? De acordo com a linha mestra da investigação da Operação Lava Jato, esse dinheiro, eles tratavam da propina oficializada por meio da doação legal. Mesmo com esse contexto e com esse cenário tão próximo ali da presidenta Dilma, não chega a ela, Adriano? Não chega a ela porque ela não teve uma participação individual, ela não teve uma participação personalística dela com relação a esses tipos de crime. E não se pode afirmar a da sua responsabilidade direta e não se pode afastar por a dominação do fato, como foi feito no caso do Mensalão. Ela é presidente, ela era quadra, ela se beneficiou disso. Ora, com relação a essas contribuições e essa acusação com relação ao tesoureiro do PT, que é fato, está preso, e com relação ao ministro atual da comunicação, Edinho, que há uma possibilidade dele ser investigado. Ele ainda não responde a processo.
né? Ele não é acionado, como é o caso, por exemplo, do presidente da Câmara, que está sendo processado pela Procuradoria-Geral da República. A despeito disso, há essas mesmas acusações contra a oposição. Por exemplo, 2 executivos da Andrade Gutierrez disseram, e isso temos esses vídeos, disseram textualmente, formalmente, sob pena de prisão, de falso testemunho, que os membros da oposição, como José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, esse já denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e o candidato Aécio Neves receberam 19 milhões da construtora Andrade Gutierrez como propina sobre a forma também escamoteada de contribuição oficial de campanha, que essa é a mesma acusação contra o PT, né? O PT recebia as doações através de supostas doações oficiais, mas na realidade eram propinas. E essas mesmas acusações são feitas por 2 executivos da Andrade Gutierrez contra a oposição, contra os principais membros da oposição. Primeiro que foi feito essas doações para, de certa forma, impedir, no primeiro momento, a CPI da Petrobras, doando 10 milhões ao presidente do PSDB. São acusações diversas que já saíram na mídia. Mas da participação direta da presidente da República, Dilma Rousseff, não há nada. Inclusive, ela não responde a nenhum inquérito, a nenhum processo, a nenhuma investigação. Vamos também, Adriano, explorar também o cenário, né, político que envolve essa mobilização. Para muitos ouvintes, né, que obviamente por conta até da dinâmica do seu dia a dia de trabalho, muitos não estão sabendo, mas parte dos partidos que hoje estão pedindo o impeachment, ou que pelo menos assinaram já esse comitê pro impeachment, há políticos também denunciados e partidos investigados também na Operação Lava Jato. Isso também é um fato, a gente não pode desmerecê-lo. Por outro lado, eles se baseiam, nesse momento, que estão sendo porta-vozes da maioria ou de uma parcela da população já identificada em pesquisa, que é contrária à permanência da presidenta Dilma pela sua baixa popularidade e também pelo ajuste fiscal. São contextos diferenciados, né? Do ponto de vista político, o relacionamento dela com o Congresso, em função desse desgaste aí também da política econômica e com a população. Esses fatos em especial, considerando que o impeachment também tem um grande componente de argumentação política, não são favoráveis nesse momento para a queda da presidente Dilma? Impopularidade não causa cassação de nenhum mandato de nenhum gestor público. Assim sendo... Causa desgaste eleitoral, por exemplo. Causa desgaste eleitoral, mas não fundamenta a sua retirada do poder, a sua defenestração do poder. Assim sendo, nós teríamos diversos prefeitos, governadores, né, que tiveram baixa popularidade, apeados do poder porque não tinham essa popularidade ou porque o povo estava insatisfeito com as suas políticas públicas impostas. A realidade é que tem que ter uma fundamentação constitucional e jurídica de crime de responsabilidade da pessoa que dirige a nação, como presidente da República. Esse crime de responsabilidade não foi provado. Existem 137 pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Desses, 27 já foram condenados. E interessante, nenhum do PT. Condenados. Existem 63 investigados, 8 do PT. 8 do PT. Existem partidos quase que inteiros, como, por exemplo, o PP, do senador Benedito Lira e do deputado Arthur Lira, né, que já estão denunciados pela Procuradoria-Geral da República. E existem, nesses quadros do PP, cerca de 22 parlamentares, deputados federais envolvidos e investigados pela Operação Lava Jato. Há também os investigados do PMDB. Qual é o investigado do PMDB? O presidente do Senado, do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, o nosso senador, que está tendo uma postura muito cordata, muito moderada, uma postura, inclusive, republicana, que aqui eu reputo. Ele está sendo também investigado. E o pior, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o deputado Eduardo Cunha, está mais além. Ele não está sendo investigado, não. Ele está sendo processado pela Procuradoria-Geral da República. E o que diz o artigo 56 nos seus parágrafos? Diz que, aí sim, se a Dilma fosse processada pela Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade, a partir do momento que ela fosse processada, ela teria que ser afastada imediatamente, independente da decisão do Congresso. É o que acontece, por exemplo, com o senador, com o deputado Eduardo Cunha.
Ele está sendo processado pela Procuradoria-Geral da República, e é esse homem que é processado pela Procuradoria-Geral da República, que é atingido diretamente pelo artigo 56, que deve ser afastado porque ele está na linha direta da sucessão presidencial, é que vai comandar um processo de impeachment contra uma presidente que não responde a processo nenhum, inquérito. Eu gostaria muito que algum jurista me entendesse. Por exemplo, a oposição pediu vários pareceres. Pediu parecer ao jurista Ives Gandra Martins, que é, de certa forma, teratológico, porque o Ives Gandra não é um grande constitucionalista, ele é um grande tributarista, se bem que ele deve ser uma pessoa muito competente com relação ao direito constitucional. O Ives Gandra, no primeiro momento, disse não. Miguel Reale Júnior, da oposição, também disse não. Agora reformaram, me parece que reformaram o parecer para se coadunar com a oposição, mas eu não tenho certeza, viu, Marcos? Mas no primeiro momento, os relatórios desses dois juristas, que eram ligados à oposição, disse que a Dilma não tinha cometido crime nenhum. O mais recente é o parecer, aliás, o pedido formulado pelo Hélio Bicudo, deputado federal de 5 mandatos, fundador do Partido fundador do PT. E ex-parlamentar pelo partido. Ele deputado federal pelo PT. O processo foi devolvido a ele pelo presidente Eduardo Cunha, para a questão de formalidade. Há uma informação, eu acredito que há uma informação, os filhos o pressionaram muito, e não se sabe se ele vai levar até o fim esse pedido de impeachment. Ele tem um problema pessoal com Lula, desde 2005. Ele fazia parte, inclusive, da gestão no primeiro governo Lula. Ele teve um problema particular com Lula e, desde então, criou uma certa aresta com relação a isso. Então, é uma situação muito delicada, porque um processo de impeachment desgastará sobremaneira, Marco, a sociedade brasileira. Né? Houve um processo semelhante no Paraguai, você acompanhou, do Lugo, e eu não gostaria que isso fosse feito no Brasil, porque a questão não é meramente parlamentar, a questão não vai se esgotar, Marco, no Congresso. Vamos tirar a Dilma através de um processo de impeachment, que é um processo político. A Dilma está com uma perda de maioria da sua governabilidade acentuada cada dia, né? Se a gente vê o desgaste político. Eu queria, inclusive, pedir uma parte dentro da sua fala aqui, né? Utilizando a expressão aí dos parlamentares, porque são 10 horas e 30 minutos. Nós vamos agora para o noticiário da rede Jovem Pan. Na sequência, a gente volta a debater esses aspectos jurídicos envolvendo aí a comissão pró-impeachment criada em Brasília. Até já. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Para dar segurança à entrada dos estrangeiros. Cerca de 13 mil refugiados chegaram a Munique nos últimos 2 dias. Além dos outros 3 mil já haviam acessado o país. Nesta segunda-feira, líderes de 28 países vão se reunir em Bruxelas para definir medidas conjuntas para lidar com a crise migratória. São Paulo tem o fim de semana mais frio do ano, a poucos dias do fim do inverno. A temperatura média deste domingo foi de 15,9 graus. A garoa fina contribuiu para fazer os paulistanos ficarem em casa, o que deixou parques e ciclovias vazias. Na madrugada desta segunda-feira, a média mínima ficou em 13 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. O corte de despesas do governo federal deve ficar acima dos 22 bilhões de reais. O valor... Olá, muito bom dia e atenção. Teve início na manhã desta segunda-feira a greve dos prefeitos de Alagoas, que parou 90% dos 102 municípios alagoanos. O movimento é um protesto dos gestores municipais contra a queda de 38% do repasse do Fundo de Participação dos Municípios em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos garantiu que os serviços essenciais estão sendo garantidos. De acordo com Marcelo Beltrão, o maior problema envolve a falta de equilíbrio entre os repasses federais e o orçamento das cidades para manter os serviços nessas mesmas cidades no dia a dia, serviços de saúde, serviços de educação. Entre os protestos previstos para esta semana estão aí, inclusive, a interdição da ponte que liga a cidade alagoana de Porto Real do Colégio a Propriá, em Sergipe. A organização do movimento não confirma, mas o protesto dos prefeitos dos dois municípios, inclusive, deve ocorrer na sexta-feira, dia em que a presidente Dilma Rousseff é aguardada em Alagoas para a entrega do trecho 3 do Canal do Sertão. Essas são as informações de Maceió, aqui com Marcos Rodrigues. Muito bom dia.
Serviço de Educação. Entre os protestos previstos para essa semana estão aí, inclusive, a interdição da ponte que liga a cidade alagoana de Porto Real, do colégio Apropriar em Sergipe. A organização do movimento não confirma, mas o protesto dos prefeitos dos dois municípios, inclusive, deve ocorrer na sexta-feira, dia em que a presidente Dilma Rousseff é aguardada em Alagoas para a entrega do trecho 3 do Canal do Sertão. Essas são as informações de Maceió, aqui com Marcos Rodrigues. Muito bom dia. Esporte. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Marcos Rodrigues. Valeu, tá aí a nossa participação na Rede Jovem Pan. Claro, ao longo do dia a gente vai estar monitorando, né, todo esse protesto aí dos prefeitos aqui dentro da nossa programação. Retomando aqui a entrevista com o advogado Edilnar Golo a respeito dessa movimentação pró-impeachment, né, que acontece em Brasília. Nasceu na semana passada, teve repercussão no final de semana. A gente está abordando aqui os aspectos jurídicos, né, que é o principal também para esse processo, mas eu estou colocando lenha na fogueira e, obviamente, tentando abordar exatamente os argumentos da oposição que levaram também à criação dessa comissão. Eles estão acreditando, Adriano, de acordo com o que a gente tem acompanhado, é que vai acontecer ainda o julgamento do Tribunal de Contas da União, esse sim envolvendo os aspectos, né, das pedaladas fiscais, que seria a utilização de recursos públicos para cobrir gastos do próprio governo, que seria ilegal. E essa outra questão que é a frente, a partir da Operação Lava Jato, que tentaria, né, colocar o envolvimento do recurso utilizado na campanha como a propina das construtoras, esse processo aí via Tribunal Superior Eleitoral. Isso, é verdade. Então, dessas duas frentes, né, a comissão ela se antecipa, inclusive, as posições do TSE e do TCU, Isso, exatamente. O que está havendo é essa ansiedade. Termo de temporalidade? O que está havendo é essa ansiedade. Com relação às pedaladas fiscais, é muito difícil que se tenha um impeachment por isso. Por quê? Porque há um precedente histórico que outros governos fizeram mesmo que a presidente Dilma fez. Ou seja, eles estão sendo acusados de maquiar as contas e dar essas pedaladas para cumprir o cronograma do orçamento, né? A questão orçamentária e principalmente dos custos sociais, de programa Bolsa Família. Ao invés de ter pego o dinheiro que ela arrecadou, pegou o dinheiro da Caixa. Da própria Caixa, que é governo, né? Essas pedaladas fiscais, esses termos não são de hoje, esses termos foram feitos no governo Fernando Henrique Cardoso, a mídia foi que criou esse governo, e há um precedente que essas pedaladas, inclusive no Supremo Tribunal Federal, não vai ter muita dificuldade do governo para, através de um mandato de segurança, provar que há um precedente histórico que essas pedaladas não são crime de responsabilidade da Presidente da República. Mas mesmo com a confissão, Adriano, de que foi lançado, porque tecnicamente vai ter alguma prova em relação a isso. A defesa não sei até que ponto, mesmo porque a defesa... Qual o argumento utilizado? Mas me parece que eles negam as pedaladas fiscais e argumentam que fez o que sempre tinha feito. Inclusive que a última frase do Adams, que é o advogado-geral da União, responsável pela defesa com relação à contabilidade das pedaladas fiscais, ele disse, porque só é crime agora? Se não foi crime antes... Se não era crime antes, porque vai ser crime agora, né? Ficaria um processo, de certa forma, orientado, tirado do bolsinho, do paletó, para prejudicar a governabilidade ou o governo da presidenta Dilma. E isso não se faz no Tribunal de Contas da União. Tribunal este que está, de certa forma, um pouco na berlinda, tendo em vista que na Operação Zelote, alguns ministros, inclusive o próprio relator do processo da pedaladas fiscais, Augusto Nardes, está sendo acusado e suspeito, através do seu sobrinho, de ter feito, de certa forma, alguns atos ilegais com relação à Operação Zelote, que é uma operação que é a maior operação hoje da Polícia Federal em combate à corrupção, Marcos. A Operação Zelote, ela é uma operação da Polícia Federal que visa descobrir um rombo de mais de 20 bilhões no CARF. O que é o CARF? O CARF é um órgão que julga os recursos daquelas pessoas que foram condenadas pela Receita. Esse órgão lá em Brasília, né, esse órgão foi feito uma grande devassa nesse órgão e descobriram-se que havia pagamento de propina para conselheiro para tirar essas multas, essas punibilidades tributárias em relação a essas empresas. Bom, dito isto, com relação às pedaladas fiscais. Com relação ao TSE, é de surpreender porque o ministro Gilmar Mendes, em novembro do ano passado,
Ele, como relator, olha só, o Gilmar Mendes, né? Um dos ministros que faz mais uma oposição quase que pública, que utiliza o STF, o Supremo Tribunal Federal, para fazer, de certa forma, uma militância política muito grande contra o governo. Isso desde o começo, desde o governo Lula. Ele foi o relator do processo sobre as contas da Dilma. E ele aprovou as contas da Dilma. Foi aprovada por unanimidade no TSE. Isso logo depois da eleição, isso em dezembro. Eu estranhei e é a coisa postura... julgada, e é coisa julgada, não pode mais julgar. Eu estranhei a postura exatamente do ministro Gilmar Mendes, né? Mesmo tendo sido relator das contas da presidenta Dilma. Ele já aprovou. É que agora ele argumenta que surgiram fatos novos. Mas só que o processo tinha findado. E aí é onde está a minha dúvida, porque Coisa eu entendia julgada. que tudo que estava em análise, ele se baseava em dados técnicos também, Isso, né? Considerando exato. que há um prazo para que a Justiça Eleitoral... Essas acusações já foram... É mentira que essas acusações não são novas. Essas acusações não são novas. Essas acusações de alguns empreiteiros, construtores, dizendo que pagava propina ao PT através de doações eleitorais, isso já vem desde agosto do ano passado. E foi motivo de análise do senhor Gilmar Mendes, sim, ele como relator desse processo do TSE sobre as contas da Dilma. Adriano, em relação a outro argumento muito utilizado pela oposição, diz respeito que é exatamente o que desdobra, né, no ajuste fiscal e também na crise econômica, né, o tarifaço, o aumento dos combustíveis, né, de forma até muito elevada para os padrões brasileiros, já que nós somos muito dependentes ainda do combustível, a energia elétrica, a oposição coloca que só o fato da Dilma ter omitido ou mentido sobre isso já provocaria impeachment. Esse argumento não é argumento para impeachment? Esse argumento não se sustenta por si só. Né? Tem que ser um... Esse argumento mobiliza as pessoas contra... Pode mobilizar politicamente para desgastar o governo, para dizer que esse desgaste que vem sendo feito desde o começo desse ano, né? Para você ter uma ideia, a Dilma, em janeiro desse ano, ela tinha 44% de apoio popular. Em janeiro? Em janeiro. Antes do carnaval, uma semana antes, ela começou a cair, ficou com 39, 41. Foi exatamente após os primeiros anúncios, né? Os primeiros anúncios, os reflexos, né, as consequências do ajuste fiscal. O ajuste fiscal foi feito de uma forma bastante dura, muito radical, que promoveu, essa é uma opinião de vários economistas, o déficit orçamentário, né, esse déficit de 30 bilhões que apareceu. 30 bilhões foi em decorrência desse ajuste fiscal. Um ajuste fiscal muito duro, e esse ajuste fiscal provocou essa onda de popularidade. Não tenha dúvida que se não tivesse o ajuste fiscal e se o governo tivesse melhor economicamente, toda essa sanha conservadora, sanha de certa forma que eu classifico essa sanha do impeachment como uma sanha golpista, porque todo aquele impeachment ou toda aquela mudança de governo que rompe o Estado democrático de direito e que não tem fundamento na Constituição é um golpe. Né? Eu gostaria muito que algum jurista aparecesse, me explicasse quais são os fundamentos para o impeachment da presidenta Dilma na Constituição, se ela não responde a nenhum inquérito com relação à sua atividade pessoal, com relação a algum crime de responsabilidade que tenha cometido, muito menos ela não é processada. Um detalhe importante, para você que ligou o rádio agora, são 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, estamos aqui com o advogado Adriano Argolo. Ele integra o movimento de combate ao crime e à corrupção eleitoral. Estamos analisando, do ponto de vista jurídico, exatamente a criação da comissão pró-impeachment, que teve a origem em Brasília, na semana passada. De acordo com a análise do Adriano, que é advogado por formação, agente e militante, né, do dia a dia, ele avalia que não há um fato jurídico concreto que possa vincular a presidenta Dilma, nesse momento, aos escândalos de corrupção e, por consequência, culminar com o pedido de impeachment. O vice-presidente, o candidato a vice-presidente na chapa do PSDB, Aloysio Nunes, né, hoje também já investigado também pela Operação Lava Jato, ele já havia colocado que preferiria que a Dilma não renunciasse, porque ela sangraria até o momento importante, que seria talvez o da própria eleição. O presidente ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo concordando com ações da oposição, aquele é mais contrário exatamente ao pedido de impeachment. E aí é uma prova de que o próprio PSDB ainda não está dividido. Né? Em relação a esse sangrar, mesmo a presidenta Dilma levando várias estocadas, várias críticas, você acha que ela completa o mandato? É o seguinte, veja bem, algumas viúvas, né, de 64,
eles viram o exemplo de 2005. Porque com relação ao mensalão, eles também fizeram isso com Lula. O Lula vai sangrar e vai chegar em 2016 totalmente desgastado e vamos ganhar as eleições. Como o Lula ganhou as eleições, essas forças mais, digamos, ansiosas, elas vivem alertando diariamente a setores ligados ao PSDB, especialmente a setores ligados ao candidato derrotado Aécio Neves, que isso não pode acontecer mais, que a oposição não pode permanecer nesse erro que fez em 2006. Portanto, a sanha é essa. Esse é o medo. A questão de desgastar e dar um impeachment a Dilma não é só com relação a Dilma, é atingir também a candidatura do presidente Lula em 2018. Essa convocação da Polícia Federal foi nessa direção. Não basta apenas tirar a Dilma do poder. Tem que criminalizar o PT, o partido do governo, e tem que criminalizar o Lula. Só que é uma questão muito irresponsável essa, porque atinge diretamente não apenas os militantes do PT, nem as pessoas que são filiadas ao PT, nem a presidenta Dilma, muito menos o Lula. Ele atinge, de certa forma, todo um espectro político, que é o espectro da esquerda, e a democracia brasileira. Qual a garantia, Marcos? Aí é que está a pergunta. Porque um processo de impeachment, ela tem vários reflexos e consequências. Qual a garantia que os militantes e as forças políticas de esquerda terão que, se ganharem uma eleição, não vão ter o mesmo fim da presidenta Dilma, caso ela venha sido golpeada, caso ela venha sido empichada? Qual a garantia? Houve em 64 um candidato de esquerda, João Goulart, que sem nenhuma acusação de corrupção foi deposto pelos militares. Depois de quase 40 anos, em 2002, elege-se um candidato de esquerda e depois esse mesmo partido elege novamente a sucessora e a sua sucessora, sem nenhum cometimento de crime de responsabilidade direta dela como presidente da República, é empichada no processo político por questões de impopularidade, de ajuste fiscal, de crise econômica, de porque não gostam de uma mulher no poder, de sexismo, ou seja lá o que for, sem fundamentação jurídica. Não há nenhuma garantia que essas forças políticas possam participar com a segurança jurídica, que tem que ser feita num regime democrático, de eleições, porque eles sabem que a qualquer momento o mote da corrupção vai voltar e vai golpeá-lo, porque eles são minoria em instituições como Ministério Público, Judiciário, grande mídia, e assim sucessivamente. Então, não há, Marco, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão do impeachment, principalmente com relação a presidenta Dilma e o seu partido do PT, vai ser muito diferente do que ocorreu com relação ao presidente Fernando Collor. O PT não é o PRL. O PT tem uma gama de entidades e de apoiadores muito maiores, inclusive internacionais. Inclusive, eu queria pegar carona, um gancho rapidinho, Adriano, porque a gente está motivando a participação dos ouvintes. Tem um deles que está na linha comigo, é o Murilo. Eu peço perdão, porque eu vi agora o chamado do Paulo. O Murilo está na linha, quer participar desse debate, exatamente interagindo com o advogado Adriano Argolo. Bom dia, Murilo. Opa, Marcão, bom dia, amigo. Fica à vontade aí. Muito obrigado. Doutor Adriano, bom dia. Bom dia. Não me leve a mal. Só um detalhe que eu acredito que eu tenho esquecido, que diz respeito à questão que o doutor Gilmar Mendes, quando deu o parecer dele, né, que para as contas serem aprovadas, ele colocou uma observação, né? Uma ressalva. Uma ressalva, melhor dizendo. Não existe ressalva no processo, não. Pelo menos o site do TSE está dizendo que a questão da ressalva. Não, foi isso mesmo, a expressão correta é essa. Mas pode fazer sua pergunta. Não, é só fazer essa lembrança, ou seja, foi aprovado? Foi, entre aspas, que tem a questão das ressalvas. Então, não é bem como o doutor Adriano, pelo menos, é o que o site do TSE diz. Certo, doutor? Ok. Não, tranquilo. Não, porque nas sentenças, Murilo, né? Murilo. Essas ressalvas podem ter feito até só foi retórica processual, né? Mas o senhor sabe que para o direito, uma vírgula muda o sentido de uma frase. Não, exatamente. Mas eu estou dizendo o seguinte, é só retórica, né? A coisa já foi julgada. As contas da Dilma já foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com essa ressalva, né? Sim, mas acontece... precisava ser visto, então... Essas ressalvas, do ponto de vista jurídico, eleitoral, e inclusive os prazos, não tem. Porque já foram coisas julgadas. Ah, não, agora eu entendi. Você está querendo dizer porque foi submetida ao colegiado. Foi colegiada, ela foi aprovada, as contas dela. Se a ressalva... E outra coisa, há uma tese do grande jurista alagoano, Adriano Soares,
dizendo o seguinte, aí eu concordo, e o Adriano é uma pessoa muito conservadora, né, que está no lado oposto à presidenta Dilma. Ele disse o seguinte, viu, Murilo, para você se inteirar. Ele defende uma tese que o TSE não pode julgar mais a Dilma. Porque, a partir do momento que ela assumiu a presidência da República, só quem pode tirá-la do cargo é o Congresso Nacional. Ah, porque o julgamento das contas foi antes da posse. Foi antes da posse. Entendi. Quando ela foi diplomada e empossada, o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência mais para tirar nenhum presidente da República do cargo. E por isso que agora o movimento é na Câmara. Não, ainda insiste que ela pode ser cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral para assumir o Aécio. Para você, Murilo, para a gente encaminhar aqui, continuar conversando com o advogado Adriano Argolo, você acredita que essa comissão pro impeachment pode culminar com a queda da presidenta Dilma? Com relação às contas dela, eu acredito que não é esse o caso. Agora, com relação às pedaladas... Do TCU, né? Que vão ser julgadas no TCU. Isso. E mostrando que o direito é muito interpretativo, né? É verdade. Mostrando a conduta, aí vão e dizem, mas já faziam antes, tá? Mas vieram apontar agora. Se faziam antes e ninguém apontou, o que passou... Viu, Murilo, é o seguinte, inclusive... essas pedaladas fiscais já foram questionadas no Tribunal de Contas da União, aí é que está. E o tribunal criou jurisprudência dizendo que isso era legal. O que? A pedalada? As pedaladas do governo Fernando Henrique Cardoso. Já foram denunciadas e já foram casos julgados, inclusive com essa mesma acusação com a Dilma, com relação à presidenta Dilma. E os frutos da árvore envenenada? Agora, como? Os frutos da árvore envenenada, que eu quero dizer, não sou advogado, mas que a gente escuta, né? Quando tem uma conduta, mesmo uma decisão, que foi contrária ao direito. Não, mas isso aí é bobagem, eu entendo o que você quis dizer. Eles julgaram... Não, estou falando o seguinte, é bobagem no seguinte sentido, né? O Tribunal de Contas da União, ele, de certa forma, absorveu as mesmas acusações contra os governos Fernando Henrique Cardoso e outros governos com relação às pedaladas fiscais, e teve outro entendimento, mas ele pode mudar. Ele pode mudar, estou falando bobagem. Agora eu entendi o que você quis dizer, Adriano. Não é com você, não, né? Desculpa, Argolo. É o seguinte, né? O debate tá no Brasil, é o seguinte, você é pró-testemunha disso, acho que o Murilo também, mas o Murilo é uma pessoa acordada, muito, de certa forma, urbana, e a gente está levando o debate, né, muito civilizadamente. Mas o debate, Marcos e o Murilo, e vocês hão de concordar, está tão contaminado, né, no debate no Brasil, que se explode o ódio e as agressões, assim, por pensamentos diferentes, né, que tá os objetivos são outros. Agora, e esse ódio disseminou, né, no debate político brasileiro, né? Mas aqui a gente está se mantendo um nível muito bom. Mas valeu. Murilo, grato pela tua participação. Murilo, que também integra o nosso grupo. Um abraço, viu, Murilo? Obrigado a você. Um abraço. Eu só tenho a agradecer, Marcos, pela oportunidade que a Jovem Pan daqui, quer dizer, daqui não, no Brasil, mas a daqui nos dá. É verdade. De se manifestar, de comentar, de conversar, de discordar. Eu acho o seguinte, eu acho o importante, o Marcos é um jornalista acima da média, eu sempre considerei isso, disse em todas as rádios, porque ele dá o contraponto, né? E um jornalista que dá o contraponto não é aquele que dissemina o ódio, né? Porque nesse exato momento, Marcos, em outras emissoras, o ódio está sendo disseminado. Semana passada, eu vi um apresentador, né, um colega seu, chamando, de certa forma, a presidenta Dilma e os militantes do PT, os petistas, de maluco. De maluco. Usando essa expressão? Dizendo que ser petista é um estado mental. E abrindo espaço, isso, logicamente, que estava como se fosse um jogo de voleibol, ele levantava e os ouvintes, né, daquela rádio, daquele programa, atacavam, chamavam a Dilma de bandida, de vagabunda, de safada. E eu fico olhando assim, sabe, Marco? Onde é que está a Procuradoria-Geral da República? Inclusive, essa Onde questão... está a Procuradoria-Geral da República? Isso é crime, gente. Contra a honra do presidente, com aumento de 1 terço. Artigo 141 do Código Penal e do Código de Processo Penal. Essa questão da chamada agressão, né, diretamente à pessoa e não à função, ou com provas sobre a função, foi o que motivou o ex-ministro Guido Mantega a ganhar um processo há pouco, né? Inclusive, ele fez um acordo, não queria avançar,
porque ele foi agredido verbalmente num restaurante de da elite lá, paulista, né? Paulistana, como eles se referem, e duas pessoas se referiram a ele como ladrão. Isso. E aí ele estava num jantar, não conseguiu mais permanecer no restaurante, se retirou. 3, 4 meses depois, ele ganha o direito da ação, obviamente decide pela interrupção do processo, desde que as pessoas fossem a público e retirassem o que colocou em relação a ele. E as mesmas pessoas que disseram que ele era ladrão, agora foram obrigadas, né, e tiveram que admitir que não podem provar que ele roubou nada. Ele pode ter cometido os erros teóricos, pode ter orientado a equipe econômica à época a ter a pedalada ou não, mas é isso que a gente tem que contestar tecnicamente. Quando você parte para a agressão pessoal, é a mesma coisa que agora, do outro lado, alguém pode ligar e o telefone tem essa liberdade e passar por uma agressão pessoal em relação a mim. E aí a gente fica muito vulnerável em relação a todas essas discussões. O que eu acho importante, Adriano, é que a gente ajude as pessoas a entenderem que, além da emoção, fruto do que é exatamente a indignação popular, que eu não descarto, porque também pago impostos as pessoas e têm vejo direito a ser isso. oposição. As pessoas têm direito a ser oposição, claro. E o que é mais claro nessa história toda é que a acusação pela acusação é aquela que muitas vezes pode recair para cima de você, meu amigo, para cima de você, minha amiga, que por não ter posses ou não ter, de repente, naquele momento, um argumento favorável, você ser acusado de alguma coisa que não cometeu e ser difícil também de se defender. Nesse caso, como quem está em discussão é a figura pública da presidenta Dilma Rousseff, o que é mais importante é que a gente possa pontuar juridicamente o que é que vai acontecer daqui para frente, porque eu não vou admitir a possibilidade, claro, em função dos anos de estudo e de profissão que eu tenho, de militância que eu tenho nessa profissão, que alguém pense por mim considerando que a fala dela é a mais correta, mesmo sem embasamento. É por isso que, como um generalista, que é isso que os jornalistas são, a gente tem que buscar a informação aonde tem a base. Nesse momento eu estou ouvindo um advogado, mas, obviamente, quando o assunto for o contexto político do impeachment, eu vou ouvir um político. E a nossa produção trabalha exatamente para trazer, inclusive, pessoas que estão dentro do cenário nacional, direto de Brasília, aqui dentro da nossa programação. Eu só tenho a agradecer, primeiro, a sua disponibilidade, né? Diante do seu dia a dia corrido como advogado, se disponibilizar a vir aqui à Jovem Pan, trocar informações, inclusive, também com os nossos ouvintes. Eu queria que você tentasse, Adriano, tentar traduzir para a gente, nessa reta final, quais os passos que essa comissão deve ter daqui para frente. Eles estão com um site onde estão pedindo assinatura das pessoas. Algum presidente ou algum governante cai com assinaturas e apoio popular? Isso que eu queria entender. Não cai, Marcos. Tem que ter a fundamentação de crime de responsabilidade da pessoa que ocupa a presidência da República para que ela seja empichada, para que tenha fundamento. E ouso a dizer o seguinte, nem o ministro Gilmar Mendes se negará a dar uma liminar em caso de mandado de segurança impetrado pela Advocacia Geral da União, impedindo o processo de impeachment prosseguir no Congresso Nacional. Os próximos passos que eu estou lendo e estou me comunicando com algumas pessoas, inclusive de Brasília, que essa frente vai, através do pedido de impeachment do Hélio Bicudo, eles vão pedir que esse impeachment seja colocado, seja pautado essa semana. O presidente Eduardo Cunha já disse, ele teve um recuo que eu não esperava, mas teve, né? Ele teve um recuo dizendo que não vai colocar amanhã, nem nessa semana, tendo visto que a gente às vezes fica um pouco complicado essa semana, porque feriado nacional, não é feriado nacional quarta-feira, só aqui em Alagoas. Só em Alagoas, Só em Alagoas, e a semana é toda inteira no Brasil todo. Então, essa semana vamos aguardar se vai ser colocado esse processo de impeachment. O projeto, o plano, né, é que esse projeto seja colocado, o Eduardo Cunha negue, a oposição recusa, vai para o plenário. São 100 pedidos de impeachment? Existe essa informação? Não, eu conheço cerca de 18 a 19 pedidos de impeachment. Muitos deles então há um quê de exagero. Há um quê de exagero. Há uma sanha. 2 minutos só, já disse que tem a rede. Bom, a gente falta 3 minutos para a rede. Quem está na linha é o James Gagueira, né? O meu ouvinte que um dia ligou para mim e disse, adivinha quem está falando. Ele é ótimo. É o James, está na linha. Grande abraço. Bom dia, James. Bom dia aí. Sou Marquinho e Adriana Moura. Adriana, olha só, eu tô ouvindo aí do Marco Rodrigues há muito tempo e que desde que ele está no ar.
Que aí eu sou seu vídeo, viu, Adriano? Realmente. Que onde vai eu tô indo atrás de você. Obrigado. Olha só, o impeachment, você está falando do impeachment, de cada a não ser que seja algum golpe que está sendo feito, está montado num país, eu acho que tem algo assim, não há como quem quer dar um golpe um país, não é na Dilma, não é num PT, e num país. Outra coisa, Diana, que você possa só tempo aí, essa operação a Lava Jato, o juiz, o Sérgio Moro, está bem claro, Adriano, que ele é tucano. Inclusive, ele é a coisa do outro lado, ele não pega, só pega do outro lado. Isso aí está bem claro mesmo, aí eu não tenho, Adriano, a mínima dúvida. Outra coisa, sobre as contas dos partidos, as doações, pronto, aí o TSE faça assim coisa, aí essa coisa, pegue as doações de todos os partidos, todos os meus partidos, o PT, o PSB e todos os partidos. Aí ele pega e julga todas as doações, não é só a do o PT, olha só, nós do PT, não vai dar tempo estamos para prontos a culpa é do Paulo. para você também deixar o cara falar, você tem que para o Você não golpe. conclui o raciocínio para encerrar, cara. Porque a gente estamos todos Eu disse, olha, eu já dei 2 para dar o espaço. para ir à rua. Ok. 12 anos, aí, Marquinhos. Muito obrigado, James. Marquinhos. Grato pela sua audiência qualificada. O James, que está sempre com a gente aí também, é verdade, é o nosso ouvinte. Desde quando eu passei pela primeira emissora, na Gazeta Jornal e agora também na Jovem Pan. Adriano, lamentavelmente não há tempo para mais nada, porque a gente vai ter o noticiário da rede. E eu encerro aqui exatamente agradecendo a sua disponibilidade. Como os fatos têm a sua dinâmica própria, a cada vez que for surgindo um novo fato e nós tenhamos dúvidas, a gente vai estar te acionando. Ok, Adriano? Obrigado, Marcos, e um bom dia a todos. Valeu. São 11 horas e 1 minuto. 11 e 1 minuto, vamos ao noticiário da Rede Jovem Pan. Na sequência eu volto para a reta final, a última hora aí do Super Manhã, o ponto alto da notícia. Até já.